Agora vamos lá, gente. Temos convidados especiais durante todo esse programa. E agora a gente recebe com muita alegria, com muito carinho, com muito respeito, o cardeal Dom Urani João Tempesta, via Skype, direto do Rio de Janeiro. E ele tem uma história bonita com a emissora desde 1997. Dom Urani já foi presidente do CONSUP, que é o Conselho Superior de Orientação e Administração, e vai compartilhar um pouquinho essa história conosco e tem palavras especiais para você, telespectador, também. Dom Urani, boa tarde, como é bom vê-lo. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa Vida Melhor. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, telespectadores da Rede Vida. Parabéns pelo Jubileu de Prata, tudo o programa Vida Melhor. Uma alegria poder falar daqui do Rio de Janeiro com vocês aí do Brasil todo. Agradecendo a Deus pelos 25 anos da entrada da programação oficial da Rede Vida de televisão, esse dia 20 de junho. Bom, e o senhor tem uma história muito próxima com a Rede Vida, presente aqui há tantos anos, né? O senhor pode contar um pouquinho como é que é a sua relação com a Rede Vida? Olha, Cláudia, eu sempre estive ligado à comunicação, desde a minha adolescência, da juventude, trabalhando com a comunicação, tanto na igreja, no mosteiro, enfim, e também na diocese, onde eu estava, como diocese de onde eu vim, que é São João da Boa Vista, onde trabalhei muito com a comunicação, né? Durante muito tempo fui também responsável da pastoral da comunicação da diocese de São João da Boa Vista, enquanto padre. Ainda como padre, eu me recordo que começou a surgir a notícia que ia ter uma rede católica de televisão. Me recordo da primeira vez que, através do satélite, ainda não tinha repetidoras, nós sintonizamos no satélite a Rede Vida e apareceu a estrela. A estrela, por enquanto, era somente a estrela que tinha lá, não tinha mais nenhuma outra imagem. Né? Recordo da nossa expectativa de termos uma TV de inspiração católica, que pudesse justamente transmitir os valores cristãos para as pessoas, para o Brasil todo. Nós, na época, não tínhamos a ideia de como surgiu, de quem era, o que era o Embraque, mas o que nós sabíamos ali, onde nós estávamos, é que tinha uma TV de inspiração católica. Pois, aos poucos, fomos sabendo sobre a Rede Vida, sobre o Embraque, sobre os 3 bispos que iniciaram, mais o São João, essas questões todas que foram aparecendo. A minha surpresa é que quando, em 97, eu fui chamado para a igreja para ser bispo, eu fui enviado para São José do Rio Preto, onde justamente é a sede principal da Rede Vida, onde é a concessão oficial da Rede Vida, onde é a geradora da Rede Vida de televisão. E ali eu pude estar sempre junto, já que tinha uma tendência para a comunicação, de ajudar na programação, de ter alguns programas ali, de gravar algumas coisas. Me recordo de algumas gravações bem iniciais, ali enquanto em São José do Rio Preto, e até com umas peripécias interessantes também. E justamente em 97, quando eu fui para Rio Preto, tive esse relacionamento com a Rede Vida, que estava apenas alguns anos no ar, 95, então, portanto, 2 anos depois. Portanto, dos 25 anos da Rede Vida, são 23 anos que eu estou junto com a Rede Vida, já que fui nomeado para ali Rio Preto, onde é a sede, onde é a geradora da Rede Vida. Dali tivemos a oportunidade de ser convidado para o CONSUP, enquanto ainda visitante, enquanto ainda pessoa que vem não como membro, e depois, mais tarde, ao ter uma vaga no CONSUP, eu fui colocado no CONSUP. Aí pude participar também das decisões, daquilo que foi a vida da Rede Vida nesses anos todos. E nesses últimos 8 anos, depois da morte de Dom Mucciolo, eu fui chamado, era vice-presidente, assumi o restante do mandato de Dom Mucciolo, depois fui eleito presidente do CONSUP por uma primeira vez e uma segunda vez. Nos nossos estatutos não tem limite de reeleição, né? Mas eu coloquei na minha cabeça que acho que ninguém, é praxe, né, na CNBB inclusive, ninguém tem que mais que uma reeleição, ou seja, 2 mandatos completos. Eu tive 2 mandatos completos, mais um meio mandato, né, de completar depois da morte do Mucciolo. Eu achei que estava no momento de passar para outro, e foi assim que eu indiquei justamente que era o momento de eleger um outro presidente do Embraque, né, como aconteceu, e que tomou posse também nesse de mês, né, justamente no mês do jubileu
né, de prata da Rede Vida. Então, é uma presença e é uma admiração desde os inícios. Nesses 23 anos, nós vimos aí nascer tantas outras redes de televisão, tantas questões de comunicação, e ultimamente, com essa questão da pandemia, a redescoberta ou a descoberta da importância da comunicação na igreja, todo o pessoal fazendo lives, o pessoal procurando utilizar os meios de comunicação para transmissão de missas, enfim, essas questões todas que já no Concílio Vaticano II, com o decreto Intermirífica, um dos 2 primeiros decretos do Concílio Vaticano II, já a igreja se preocupou em mostrar a importância da comunicação. Por isso, eu agradeço muito toda a inspiração do João Monteiro, né, quando ganhou a concessão em Rio Preto de um canal de televisão, né, de colocar justamente esse canal de televisão a serviço dos valores cristãos católicos. E os 2 bispos que com ele iniciaram, Dom Mútulo, que era o bispo de Barretos, que ele conhecia, estava em Botucatu como arcebispo, e o Dom Luciano, que estava na CNBB, e foi quem indicou os caminhos para poder trabalhar numa rede de inspiração católica. De maneira que não fosse a CNBB a responsável, mas sim uma entidade chamada Embrac, que estivesse responsável da programação e de levar adiante o trabalho da Rede Vida de televisão. E o nome é significativo, né? Nome dado justamente como vida, né? Tem tudo a ver com a missão da igreja. Vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância e tenham em plenitude. E no decorrer desses 23 anos foram muitas experiências que a Rede Vida viveu, principalmente na questão, né, da parte espiritual. Logo no começo, a primeira missa foi em maio, 1º de maio, antes de ter a programação no ar, mostrando bem o seu caráter católico. A ideia inicial era que a missa era para a televisão, então, uma maneira diferente, né, de celebrar a missa para a televisão, né, sem o público naquele momento. Depois, aos poucos, você viu que ficava com mais calor quando se podia celebrar com o povo. Foi aí que teve a ideia de se construir uma capela junto aos transmissores, junto aos estúdios de Rio Preto da Rede de televisão. E aí tive a oportunidade de acompanhar a construção da capela, todo o trabalho que foi dado, de poder inaugurar e consagrar justamente essa capela da Rede Vida, a Jesus Cristo Vida, né, como nós chamamos. O decreto de criação como santuário foi meu, enquanto era bispo de São José do Rio Preto. Então, tem muita história ligada justamente a toda a caminhada da Rede Vida de televisão. E nesses 8 anos agora, que nós tivemos a presidência do Embrac, do Consup, nós vimos justamente um trabalho agora de poder organizar melhor a diretoria executiva da Rede Vida de televisão. Tivemos a oportunidade de refazer os estatutos, né, do Embrac, refazer o convênio entre Rede Vida e TV Independente. Enfim, tivemos vários trabalhos jurídicos, além de trabalhos técnicos, como de poder ter a digitalização dos transmissores pelo Brasil todo, pelo Brasil afora. E isso tudo também com esse caráter que já existia na Rede Vida, de implementar ainda muito mais, além do entretenimento cristão, de valores, com programas variados, noticiários, musicais, etc., mas, ao mesmo tempo, de poder trazer a Rede Vida, que transmitindo as várias celebrações do Brasil todo, celebrações de missa ou de outros eventos também do Brasil todo, trazendo para a sua tela toda essa espiritualidade brasileira, que é multifacetada pelo Brasil afora. Portanto, a Rede Vida traz justamente isso nas suas telas. Missa de Manaus, do Nordeste, do Centro-Oeste, né, do Sul, Sudeste, enfim, traz de grandes capitais, traz também de santuários espalhados pelo interior, tal maneira que na sua tela vem toda essa realidade própria de ter uma rede nacional, né? Tem uma eclética de poder trazer todas as vozes tão diferentes desse Brasil, né? Por isso, eu acredito que é uma graça de Deus poder celebrar 25 anos, seu jubileu de prata, pedindo a Deus para que ainda mais, nesses desafios que hoje nós passamos, saibamos superá-los e justamente as televisões, os meios de comunicação se tornaram a grande companhia das pessoas durante esse tempo de distanciamento social. As pessoas que não saem de casa, ou pelo menos saem um pouco de casa, além da convivência com a família, além da confraternização com as pessoas que estão em casa, também tem, no meio de comunicação,
a sua grande companhia. E uma companhia de qualidade, que ajuda a rezar, a uma saudável, né, programa de entretenimento, de musical, tudo mais, vai encontrar na Rede Vida de televisão. Portanto, é realmente uma luta muito grande para esse reconhecimento, para poder levar adiante essa grande missão. E tenho certeza que, pelo Brasil afora, a respeitabilidade da Rede Vida é reconhecida e, ao mesmo tempo, nós bendizemos a Deus, né, por poder ter um canal de inspiração católica que procura fazer a sua parte, né? Mesmo as duras custas, com muitas incompreensões, muitas vezes, muitas dificuldades, mas não faltam cruzes no caminho da vida, né? Do católico sempre teve cruz, então não é porque também é uma rede de televisão, não vai ter também só as cruzes. Mas a gente sabe também do carinho das pessoas, de quanto bem essa espiritualidade, a vida de oração faz bem às pessoas, né? Por isso, 25 anos, Jubileu de Prata, realmente é uma grande oportunidade para comemorar, para bendizer, para louvar a Deus por esse grande dom e pedir a Deus que nos ajude pela ação do seu Espírito Santo a encontrar os caminhos. Porque passada a pandemia, passado agora que já começam a liberar um pouco mais pessoas para atividades, nós vemos aí que é necessário que a rede acompanhe também esse novo momento, quando as pessoas terão mais oportunidade de saída também. Mas são situações que vão se mudando em relação ao tempo. Obrigado, Cláudia. Dona Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço e agradeço também em nome dos nossos telespectadores. E como o senhor bem disse, são telespectadores muito carinhosos, muito especiais. E eu queria agora lhe pedir uma bênção, especialmente para os nossos diretores, funcionários e telespectadores que estão celebrando esse Jubileu de Prata. Muito bem, é uma alegria poder abençoar a todos aqueles que nos veem e ouvem de todos os cantos do Brasil. É muito bom saber que em cada canto tem nossas repetidoras, ou então tem um aplicativo que pode ser visto também pelo celular, pelo computador, em qualquer parte do mundo, né? Então é uma oportunidade de pedir a Deus que a todos que estão sintonizados com a Rede Vida de televisão possam encontrar em Jesus Cristo a vida, tanto buscam, a vida plena, experimentar realmente a alegria de ser cristão, de ser católico, caminhar naquela abertura de vida e das vários carismas que a igreja tem, continuar firme no Senhor. Que Deus abençoe a Rede Vida, abençoe todos os seus programadores, todos os seus programas, seus apresentadores, seus técnicos, todos aqueles que fazem parte da Rede Vida, especialmente a diretoria, e a todos que estão nos vendo e ouvindo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigada, dona Urani. Que momento especial. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Né? Que presente. E é assim, você vai vendo que Deus faz as coisas direitinho. Quando Dom Urani começou a contar que de repente ele foi lá para São José do Rio Preto, talvez ele não tenha entendido muito bem, assim, o que Deus quer comigo em São José do Rio Preto, mas Deus tinha um plano, né, dele ficar mais pertinho da gente, de ser parte da nossa história. Isso é maravilhoso.